Olá, tudo bem? Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Já falei para você, nós ficamos aqui na Praça Seca. Estamos em frente ao Coreto, em frente à praça, em frente à estação do BRT da Praça Seca, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Você é muito bem-vindo nesta aula de Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, aos Filipenses e também a carta pessoal de Paulo a Filemão. A gente usa essa revista como referência, mas o nosso livro-texto é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Tudo o que eu falar, eu espero estar afinado com o que está registrado aqui nas Escrituras. Então, antes de começar, a gente sempre faz uma oração, mas antes de orar, você sabe o que eu vou falar, né? Vou falar para você, dá o seu like aí. Porque a gente tem muita visualização e poucos likes. A gente deve ter mais likes para que essa gravação possa abençoar outras pessoas. Aí você faz o seu testemunho dando seu like, falando aí eu gostei para aqui para o YouTube. Se você quiser deixar isso para o final, também pode ser. Aí eu vou tentar lembrar de você que você precisa dar o seu like para nos ajudar a divulgar essa aula aqui, curtinha, rápida, mas precisa no ensino da Palavra de Deus. Então, junto comigo, ore, pedindo para que Deus nos oriente neste papo que teremos aqui sobre o capítulo 4 do livro de Efésios. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe e que o Senhor fale aos nossos corações, nos ensine através do final aqui do capítulo 3 e também do capítulo 4. Nós queremos te agradecer porque o Senhor se revelou na Escritura e nós temos acesso a ela. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já estudou comigo? Já vimos juntos que Paulo vai tratar nesses 6 capítulos da carta que ele escreve à igreja de Éfeso, sobre a unidade da igreja, sobre a igreja como corpo de Cristo. Esta é a essência da carta de Paulo aos Efésios. Mas você também deve lembrar que essa carta foi escrita quando Paulo estava preso, estava na prisão, e aí ele escreveu recordando o que tinha vivido com eles. E se você quiser saber direitinho que ele viveu com eles, está lá no livro de Atos, no capítulo 19. Paulo esteve lá nessa cidade muito próspera do Império Romano. A cidade era a segunda cidade em importância dentro da estrutura do Império Romano. Mas eu quero que você abra lá a sua Bíblia, então, no capítulo 3 de Efésios, capítulo 3, e eu vou ler para você do versículo 1 ao versículo 6. Você vai ver o que Paulo está dizendo para nós aqui de 1 até o versículo 6. Ele vai dizer assim: por esta razão, oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar a responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lermos isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros de Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Jesus Cristo. Deste Evangelho, tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus. A mim foi concedida a operação de seu poder. Muito bem, o mistério foi revelado. É o que Paulo está dizendo. Havia um mistério e esse mistério foi revelado. Que mistério é esse e o que é que foi revelado finalmente, como Paulo diz? Vamos ver lá. Você lembra que existiam os judeus, vou colocar aqui os judeus, esse aqui é o representante dos judeus, vou botar
aqui, pá aqui, o representante dos judeus. E existiam também os gentios, os romanos de uma forma geral, os gentios, representados aqui. Então, os gentios e aqui os judeus. Vou botar um ortodoxo aqui, com a barba e tudo mais. O judeu, aqui do lado de cá, judeu, e os gentios eram inimigos. Nós vimos no último encontro, havia um muro que os separava, o muro da religiosidade. Fazia a distinção entre gentio e judeu, mas nós sabemos que esse muro foi derrubado. Esse muro foi derrubado e agora gentio e judeus estão unidos, gentios unidos a judeus, judeus unidos a gentios. Como que eles se uniram? Eles se uniram através de Cristo. Em Cristo eles são um só povo. E esse mistério revelado é que eles agora vão passar por esse filtro e vão se tornar igreja. E como igreja, esse é o grande mistério revelado. A igreja é a união de pessoas diferentes, judeus e gentios. Essas pessoas têm algo em comum, Cristo. E Cristo você recebe pela graça, por meio da fé. Então, tanto judeu quanto gentio passam a ser igreja. E como igreja, eles têm algo em comum. Esse mistério não foi revelado a outros povos anteriores a Paulo. Por quê? Antes de Paulo, você tem a estrutura toda do Novo Testamento e só depois da morte, ressurreição, ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo é que esse mistério é revelado. E Paulo é o responsável por revelar essa verdade para todos nós, para os gentios de outrora e para os gentios de hoje. O que eles passam a ser? Eles passam a ser co-herdeiros, eles passam a ser co-participantes, eles passam a ser o mesmo corpo que Israel. Lembra-se da lição passada? A gente falou aqui que antes eles estavam mortos em seus delitos e pecados, estavam todos mortos. Aqui jaz todos os gentios, todos os judeus. Aqui jaz eu e você. Mas nós que estávamos mortos fomos vivificados por causa da ressurreição com Cristo. E aí a gente passa a ter vida. Depois que a gente ganha vida, não passa somente a isso, a gente passa a ser cidadão. Cidadão de Cristo, família de Deus, família de Abraão. E a gente passa a ser da mesma família, da família da fé. Depois que a gente passa a ser da mesma família, Deus não para por aí, Ele vai transformar a mim, a você, a todos que têm a Cristo como Salvador, como templo. Nós somos templo, habitação do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo habita em cada um de nós e a gente passa a ser templo. Agora você imagina o que é igreja? Segundo o conceito de Paulo, é a reunião dessas pessoas, tanto judeus quanto gentios, tanto homens quanto mulheres, tanto pobre quanto rico, tanto servo quanto escravo, todos os que têm a Cristo como Salvador fazem parte deste corpo, desse mistério maior que é a Igreja de Cristo. Você entendeu bem isso, né? Todos fazem parte, então, dessa igreja. Mas agora Paulo vai um pouco adiante. Você entendeu bem que a carta aos Efésios vai juntar judeus de um lado, gentios, e eles vão se tornar um pela ressurreição, pela morte, o sacrifício e entrega de Jesus, e a vida de Jesus vai passar a ser a vida deles e vai transformá-los de pessoas mortas a pessoas
vivificadas, membros da família de Deus, cidadãos dos céus, mas acima de tudo, a habitação do Espírito Santo. Mas agora vamos ver do versículo 7, eu já li o 7, mas eu vou ler do 8 em diante, a 13, para você entender o que é que Paulo vai revelar a cada um de nós. Capítulo 3, versículos 8 a 13, diz assim, Paulo diz, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que, durante épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. O que Paulo está falando que é importante para a nossa meditação, para a nossa reflexão hoje? É que a igreja é então essa pluralidade, gente de todo tipo aqui. Olha, você tem gente aqui que se parece, tem gente aqui que é quadradona, né? Na igreja. Na igreja também tem gente que é mais flexível. Também na igreja tem gente que tem pontas, né? É meio obtusa, né? Tem gente que aponta para cima, aponta para Cristo. Mas é muito interessante que você vai ver todo tipo de pessoa. Essas são várias formas que eu estou fazendo para vocês aqui, para vocês entenderem que Paulo está falando é que cada um, na forma que tem, é agraciado com a presença do Espírito dentro de si. Isso Paulo chama de multiforme graça de Deus. A graça de Deus vai tomando o jeitão da pessoa e aperfeiçoando essa pessoa para se revelar através dessa pessoa. É muito interessante que eu não sei qual é o meu formato aqui, mas eu sei que eu sou abençoado me relacionando com os outros à minha volta. E as outras pessoas, eu espero que também sejam abençoadas, porque eu compartilho um pouco de Cristo com cada uma delas. Se você quiser ver realmente a forma graciosa de Deus se revelar a todas as pessoas, você deve olhar para a igreja. Nenhum de nós tem toda a revelação de Deus consigo. Nós temos fragmentos dessa revelação. A graça de Deus não é apenas salvadora, ela também é capacitadora. A graça que nos libertou, que nos salvou, que nos redimiu do pecado, da justiça e do juízo, ela também é uma graça capacitadora. Ela vai nos ajudar nosso jeito, da nossa forma, com toda a nossa estrutura emocional, toda a nossa história, ela vai nos aperfeiçoar, mas não vai acabar com as nossas características, vai usá-las para a glória de Deus. Isso é muito lindo e é muito marcante, porque é interessante você entender que nós passamos a ser cidadãos dos céus, nós passamos a fazer parte da família de Deus, e a família de Deus é revelada, principalmente para os judeus, na família de Abraão. Porque tudo começa com Abraão. Lembra-se o que Deus falou com Abraão? Abra lá sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 1, tem a chamada de Abraão. A chamada de Abraão é muito interessante, a gente precisa voltar a ela algumas vezes, porque a gente sabe que somos salvos pela graça, por meio da fé. Nós precisamos ser
filhos de Abraão no sentido de sermos chamados pela fé. Veja lá, Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Depois você vê em Gênesis capítulo 15, você tem a história da visão de Abraão. Quando Abraão olha para o céu, vê as estrelas do céu, e Deus fala para ele que o povo dele vai ser tão numeroso quanto as estrelas do céu. Veja lá. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, quando ele queria escolher Eleazar. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora, levando Abrão para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso foi-lhe creditado por justiça. Então é bom que eu e você saibamos que nós somos a concretização do sonho, do desejo e da fé do Abraão. Aqui é o Abraão. Vamos fazer o Abraão aqui. O sonho, a fé, o desejo do Abraão e a promessa de Deus para o Abraão. Vou botar um A aqui para você saber que é o Abraão. De Abraão era o quê? Deus fala para ele: eu vou te abençoar e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E isso aconteceu tanto para os judeus quanto para os gentios na pessoa de Jesus. Através da igreja, todas as famílias da terra são benditas para o Senhor. E agora, caminhando para o final, é bom que você saiba que em Cristo nós temos essa bênção. Veja o que Paulo diz aí em Efésios, capítulo 3, versos 14 a 19. Efésios, capítulo 3, 14 a 19. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, eu quero que você guarde isso consigo, guarde isso com você. Em Cristo nós somos abençoados. Em Cristo nós somos abençoados. Em Cristo nós nos tornamos herdeiros. Vou pedir licença aqui ao senhor Abraão para esconder isso aqui por trás do seu mão. Tá bom, Abraão? Em Cristo nós somos abençoados. Em Cristo nós somos herdeiros. Em Cristo nós fazemos parte do corpo. Em Cristo nós somos famosos. Como diz lá o livro de Gênesis que nós vimos, que Deus prometeu a Abraão que ele se tornaria famoso.
e em Cristo nós somos abençoadores. Isso é a missão e esse é o grande mistério revelado. A igreja, que é feita de gente de todo tipo, é feita de gente que está disposta a abençoar, a se tornar herdeiro, a ser parte do corpo, a se tornar famoso e responsável por isso e a ser abençoador. A minha oração é que você entenda essa lição e eu também entenda e nós entendamos todos que fazemos parte dessa família de Deus. E essa família de Deus é a família que está no mundo para abençoar e para temperar e para embelezar e para transformar esse mundo num mundo um pouquinho melhor. Se nós fizermos a nossa parte e cumprirmos a grande missão que nos foi colocada, nós seremos uma bênção para a nossa geração. Que Deus te abençoe, uma família, uma semana abençoada, mas não esquece aí de dar o seu like terminando. Eu lembrei agora que você tem que dar o like terminando essa lição. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória. Amém.